Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 15, de 1 a 5. Livro de João, capítulo 15, versículo de 1 a 5. Um texto bem conhecido dos irmãos e que eu quero convidar você a meditar nessa noite. Você que me acompanha através da transmissão, mantenha também a sua Bíblia aberta, tá certo? Em João, capítulo 15, versículo de 1 a 5. Medite na palavra do Senhor, faça anotações, para você não esquecer tudo aquilo que Deus está te falando hoje. Por isso que é válido, irmãos, nós anotarmos, fazermos apontamentos da mensagem, né? Porque você, com certeza, não vai se esquecer de tudo aquilo que Deus te falou. Então, João é o Evangelho de João, tá? Não é a segunda carta de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 5. E diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar? Pai, queremos mais uma vez te pedir, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, assim como tua palavra. Sem o Senhor, nós sabemos que nós não somos nada, e nessa noite, humildemente, queremos te suplicar o perdão por nossas falhas, te pedindo que o Senhor venha nos abençoar e venha falar conosco, que tua palavra, que é viva e eficaz, possa causar transformação no nosso interior e que possamos cada vez mais estarmos juntos do Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta semana nós comemoramos, né? É um dia marcado em nosso país, o dia 7 de setembro. Nesta semana nós comemoramos o chamado Dia da Independência. O Dia da Independência do país, né, do Brasil. É o dia em que, segundo a história, alguém gritou declarando a independência do país. Você conhece a história? E foi um grito de independência ou morte. Alguém gritou dizendo que se não fosse para ser independente, melhor seria a morte. E eu quero aproveitar, irmãos, esse contexto, essa data tão conhecida como o Dia da Independência do Brasil, para refletir com você em nossa vida cristã, em sua vida cristã. Nós sabemos, como cristãos que somos, que nós, como cristãos, somos totalmente dependentes do Senhor. Assim como o texto que nós lemos que diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu diria que não há vida na independência de Deus. Há pessoas, irmãos, que querem servir a Cristo, mas querem fazer isso de uma forma independente. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Querem servir a Cristo, mas querem independência. Quando é algo que lhe convém, ela diz assim: mas eu tenho um livre arbítrio. Todas as coisas me são lícitas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Até tira de contexto, né?
dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que o texto bíblico não diz que você pode fazer tudo. Paulo vai dizer: eu posso passar por todas as coisas porque Deus me fortalece. Paulo vai dizer: eu sei passar fome, sei passar por fartura, sei ser pobre, sei ser rico, eu posso passar por qualquer dificuldade porque Deus me fortalece. Por isso ele diz: eu tudo posso porque Deus me fortalece. Mas há pessoas que querem servir a Cristo de uma forma independente, dizendo: eu sou crente, mas eu tudo posso. Eu tenho um livre arbítrio. Querem servir a Cristo, mas querem independência. Irmãos, isso é completamente contraditório, porque quando nós pensamos em servir, a palavra servir automaticamente nos remete a outra palavra, a palavra servo. E servo não tem independência. Servo é sinônimo de escravo. Escravo não é livre. Escravo depende do seu senhor, obedece ao seu senhor, cumpre ordens do seu senhor. Como o próprio nome já diz, servir quer dizer ser servo. E o servo depende do seu senhor. Não há como ser servo e querer governar a sua própria vida, mas há pessoas que querem ser servas, se dizem servas, mas querem governar a sua vida, vivendo do seu jeito, fazendo o que julgam ser o certo, querem independência cristã. Eu sou crente, mas eu sou independente. Aqui eu me refiro, obviamente, à independência de Deus, a você não se colocar como dependente do Senhor. Mas como eu já disse, irmãos, não há vida na independência de Deus. Independência de Deus é morte. E esse é o título dessa mensagem. Coloque aí para você não esquecer. Independência de Deus é morte. Não existe vida longe de Deus, longe de Jesus. Independência, nesse caso, é morte. Não é independência ou morte, é independência, é morte. E eu quero refletir com você nesse texto que nós lemos em João capítulo 15, versículo de 1 a 5. E desse texto extrair alguns pontos para o nosso aprendizado. Falando aqui nesse texto de 3 tipos de cristãos que eu posso ver descrito aqui por Jesus. 3 tipos de crentes. Mas antes, falar um pouco do contexto. Olha, Jesus começa aqui dizendo, ele começa se apresentando como a videira verdadeira. O versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Só essa apresentação, irmãos, já me deixa bastante curioso. Porque a necessidade de Jesus em se apresentar como a videira verdadeira. Por que dizer verdadeira? Isso sugere talvez que há outras videiras falsas. Ou havia na época videiras falsas. Nós podemos ver na Bíblia outros textos em que Jesus se apresenta. E Jesus se apresenta, por exemplo, como o caminho. Ele se apresenta como a verdade. Ele se apresenta como a vida. Mas nesse texto ele não se apresenta somente como a videira. Ele se apresenta como a videira verdadeira. Veja, quando ele se apresenta quando o caminho, ele não diz, eu sou o caminho certo. Ele não diz, eu sou a verdade certa. Ou eu sou a vida alguma coisa. Mas quando ele se apresenta como a videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Isso me faz pensar que há videiras falsas.
Na realidade, irmãos, Jesus se apresenta dessa maneira, porque ele quer reiterar mais uma vez que ele é o Messias. Ele é o verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele poderia ter dito somente a videira. Eu sou a videira. Mas nesse caso preferiu dizer a verdadeira. E ele estava reiterando ser ele o Cristo, afirmando ser ele o verdadeiro Filho de Deus. Sabe por quê? Porque naquela época também já existia outros que haviam aparecido até antes de Jesus, se dizendo ser o Cristo. O povo esperava o Messias e falsos Messias já haviam surgido até mesmo antes de Jesus. Se você for estudar um pouco da história bíblica, da arqueologia bíblica e de coisas assim, você vai ver que houveram outros que se autodenominaram o Messias antes do próprio Jesus. Enganadores. Por isso Jesus aqui está dizendo, eu sou o verdadeiro. A videira verdadeira. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Por isso Jesus faz questão de afirmar isso. Além disso, irmãos, há muitos textos bíblicos no Antigo Testamento que falam do povo de Israel como sendo a videira. Deus chamava o povo de Israel de videira. E um exemplo disso está lá em Isaías, capítulo 5, versículo de 3 a 7. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5, versículo de 3 a 7. Olha como Deus trata o povo de Israel. O texto diz, agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. Vinhedo é de vinha, né? De videira. O que mais poderia ter feito pelo meu vinhedo que eu já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor. Talvez na sua versão diga a videira. É o vinhedo do Senhor dos Exércitos. Vinhedo e videira é a mesma palavra, né? Mesmo sentido. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Veja, agora nós entendemos. No Antigo Testamento, Deus chama o povo de Israel de videira. O povo é a videira. Mas como nós lemos no texto a partir do versículo 3, volta um pouquinho. Deus tinha um objetivo, tinha uma expectativa para com o povo de Israel. Ele começa dizendo, ó, julguem entre mim e a minha videira, habitantes de Jerusalém e Judá. Versículo 4. E ele vem dizendo, ó, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito por esse povo. O que eu poderia ter feito que já não fiz pela minha videira? Eu esperava colher uvas doces, mas ela produziu uvas amargas. Versículo 5. Agora eu lhes digo o que eu farei. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Versículo 6. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e matos. Olha aí. Deus está falando o que acontecerá com o povo de Israel, porque eles desobedeceram a Deus.
Deus derruba os muros e faz com que eles sejam possuídos, invadidos. O Antigo Testamento está cheio de textos, irmãos, que falam do povo de Israel como sendo a videira. Por isso Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Para nós que não somos judeus, nós não entendemos o que quer dizer isso. Você sabia que o povo de Israel era chamado de videira? Eu também não. Mas o judeu daquela época, que ouviu Jesus dizer isso, entendeu. Jesus falava ali a judeus, e quando ele disse, eu sou a videira verdadeira, eles entenderam. Judeus que entendiam perfeitamente o que ele queria dizer. Porque até então eles conheciam a videira como sendo a casa de Israel, o povo. E Deus se refere ao povo como videira, mas diz que o seu povo fracassou na missão de produzir fruto. Nós acabamos de ler. Deus diz, olha, o povo é a videira, mas eu esperava encontrar neles uvas doces. Mas eles produziram uvas amargas. O povo fracassou na missão de produzir fruto. Ele ainda diz que poderia ter feito, que fez tudo por eles, mas que agora vai deixar que seja invadido e destruído. O povo de Israel, que era a videira, irmãos, Deus esperava desse povo obediência, mas não achou isso neles. Eles produziram uvas amargas ao invés de doces. Então, quando Jesus se apresenta como sendo a videira, ele está dizendo, olha, eu sou a verdadeira. Eu sou a videira que dá certo. Eu sou a solução. Porque no Antigo Testamento, Deus esperava do povo obediência, mas o povo fracassou. Então o próprio Deus resolve enviar Jesus como sendo a solução para que o ser humano voltasse e se reconciliasse com Deus. A videira verdadeira é Jesus. E por meio dele, nós podemos produzir frutos. Fruto doce e não amargo. Você entende? É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus se apresenta como videira, o judeu entende isso. Ele está dizendo que o povo de Israel não conseguiu dar frutos. Mas agora que se eles obedecerem e estiverem conectados com a videira verdadeira que é Jesus, eles poderão dar fruto, muito fruto. E ele termina dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. O povo por si só, irmão, nós seres humanos por nós mesmos, sozinhos, não somos capazes de dar fruto. Essa tentativa já foi feita e o povo de Deus fracassou. Ao invés de produzir fruto doce, o povo de Deus produziu frutos amargos. Por isso Deus manda Jesus, a videira verdadeira, para que se nós estivermos conectados a Ele, possamos produzir frutos doces. Se estivermos conectados em Jesus, produziremos muito fruto. Agora a videira é Jesus e não o povo. E quem quiser permanecer nele vai dar fruto. Após se apresentar como videira, Jesus agora passa a falar dos ramos. E é sobre os ramos que eu quero aqui listar 3 tipos de ramos. 3 tipos de cristãos,
3 tipos diferentes de ramos. O primeiro ponto, irmãos, o primeiro ramo, o primeiro tipo de cristão que eu posso ver no texto, são cristãos nominais que não dão o fruto. Cristãos nominais que não dão o fruto. Olha, cristão nominal nunca vai dar fruto. Você já viu uma fonte de água doce jorrar água salgada? E se ela disser que ela é doce, ela jorra salgada? Ela jorra doce? Ela pode dizer e cansar de dizer que é doce, mas ela sendo salgada vai jorrar salgada. Um pé de manga pode cansar de dizer que é pé de jaca, nunca vai dar jaca, vai dar manga. Cristãos nominais não dão o fruto. Por mais que você diga que é, se você não for, não tem fruto. Olha, Jesus diz aqui no versículo 1 que Deus é o lavrador. Olha o que diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Continuando, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Até aí. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Jesus diz que Deus é o lavrador que corta, Deus é o lavrador que tira. Talvez na sua versão da Bíblia diga tira. Deus tira os ramos que não dão o fruto. Perceba que o texto, aí a palavra fruto se encontra no singular. Não dá fruto. Mas aí me vem a pergunta: será que é possível, irmãos, estar em Cristo e não dar o fruto? Porque o texto diz, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. Será que é possível estar em Cristo e não dar fruto? Como pode? A Bíblia diz, se alguém estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como alguém que está em Cristo não pode dar fruto? Eu passei algum tempo pensando nisso, refletindo nisso. Nós precisamos perceber que o texto de João aqui fala todo o tempo de fruto no singular. O fruto. Portanto, o fruto que nos referimos aqui, irmãos, é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Você conhece o texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Olha o que diz. Mas o Espírito produz este fruto, um fruto só, não são vários. O Espírito produz o fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Esse é o fruto do Espírito. Fruto quer dizer resultado. É o resultado de quem tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito, você tem um fruto. É a consequência. O fruto do Espírito no singular. Irmãos, o fruto é o resultado da presença do Espírito Santo em nossa vida. O fruto do Espírito evidencia que você tem o Espírito Santo. Sabe, a pessoa lhe olha de longe e diz assim, rapaz, aquela pessoa lá é crente. De longe. Porque você vê de longe naquela pessoa amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso evidencia que nós somos crentes, que temos o Espírito Santo. Por isso que a gente é diferente. As pessoas dizem assim, você é diferente. É a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pudesse que isso não acontece, mas se
Se por um acaso o Espírito Santo se ausentasse de mim, você ia ver que eu era igual a qualquer outro. A diferença que nós temos é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a prova que estamos em Cristo, irmãos. Olha, no Antigo Testamento, os frutos se davam pela obediência à lei. Por isso que Deus diz, chama a casa de Israel de videira. E diz, vocês não produziram frutos. Os frutos, então, no Antigo Testamento estavam ligados à obediência. Nós sabemos que no Antigo Testamento se vivia pela lei, obedecendo à lei, os 10 mandamentos. Hoje nós somos salvos pela graça, não pela lei. Os frutos no Antigo Testamento eram ligados à obediência. Por isso Deus diz, olha, vocês não produziram fruto, vocês não me obedeceram. Mas agora o fruto do Espírito, o fruto se dá pela presença do Espírito Santo em nossa vida, quando nós estamos conectados com a videira. Entende? No Antigo Testamento, irmãos, os frutos se davam pela obediência. Por isso o texto diz que o povo não deu fruto, pois não obedeceram a Deus. O texto de Isaías. Já no Novo Testamento, o fruto se dá em permanecer em Cristo, como nós lemos em João 15. Quer dizer, em estar nele. Por isso não é possível estar nele e não dar o fruto. Se a pessoa não evidencia a presença do Espírito Santo em sua vida através dos frutos, do fruto, é porque ela é apenas um cristão nominal. Ela não é um cristão verdadeiro. E agora eu volto ao texto, versículo 2. Quando Jesus diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Sabe por que ele corta? Porque é um cristão nominal. Verdadeiramente, essa pessoa não está ligada à videira. Não tem como estar ligado à videira e não dar fruto. Não tem como estar ligado à videira e não dar fruto. Não tem como estar ligado à videira e você não evidenciar a presença do Espírito Santo em sua vida. É um cristão apenas de nome, nominal. E aí o texto diz que Deus corta. O mundo, irmãos, está cheio de cristãos nominais. Você vê hoje, se você for nas redes sociais, no YouTube, em outras redes sociais, você vai ver um monte de pessoa que se diz crente. Minha filha assiste uns vídeos de uma pessoa no YouTube, né? Uma dessas que produz historinha infantil, essas coisas. E essa mulher lá, ela diz que é crente. E eu já tinha dito para minha filha, essa mulher nunca foi crente. Nunca foi. Assista o vídeo que você vai ver. Tem nada de crente. Minha filha disse, não, mas ela é crente, pai. Eu disse, não é. Não é. Aí hoje minha filha chegou para mim e disse assim, pai, eu descobri. Ela não é crente não, ela só frequenta uma igreja lá X e Y. Eu disse, eu não disse para você. E eu estava agora, lá em casa, jantando, antes de vir para o culto, dizendo para ela, minha filha, crente, a gente conhece de ver, porque a gente vê o fruto. Você olha e diz, ele é diferente. Dizer que é, não é ser. Se dizer que é, fosse, né? Ser, era muito fácil, era só eu dizer e eu seria. Eu diria agora, eu sou rico. Olha, eu sou rico.
Eu sou bonitão e fortão, ó, já sou. Não é. O mundo está cheio de cristãos nominais que se dizem cristãos, mas não demonstram o fruto do Espírito. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 20 a 23. Mateus 7, de 20 a 23. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Versículo 23. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Vocês o conhecerão pelo fruto. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha como a gente conhece uma pessoa que é crente. Se tiver amor um pelo outro. E amor é o que, irmãos? É fruto do Espírito. Nós lemos em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. E depois ele continua dizendo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o texto de João, capítulo 15, versículo 2, diz que Deus corta, que Deus tira estes que não dão frutos. Mas Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão longânimo, tão paciente, que eu vou te dizer, olha, na realidade, esse texto pode ser interpretado como que ele tira do solo, que ele levanta. Na realidade, o sentido da palavra no original não é cortar de arrancar fora, é cortar de levantar. Sabe por quê? Porque o judeu sabe que uma videira, ela é um tipo de planta que precisa ser apoiada. Se ela não for apoiada, ela vai rastejar pelo chão, até encontrar algo para se erguer. E em plantas assim, o normal é que uns galhos fiquem sobrepostos nos outros. E os galhos que estão em cima recebem luz solar e dão fruto. E os que estão embaixo não conseguem dar. E o que é que o lavrador faz? Levanta aquele que está embaixo, para que ele pegue um pouco de luz solar, para ver se ele vai dar fruto. Olha que Deus bom. Não é um cortar, não é um tirar de exterminar, mas de levantar para ver se ele dá fruto. O cristão nominal, Deus ainda é longânimo para dar uma levantada e ver se ele vai dar fruto. Jesus está dizendo isso e o judeu sabe isso. Por isso o sentido de levantar é para que receba a luz solar e extraia mais nutriente da videira. Além de receber luz solar, ele agora vai extrair mais da videira, porque quando ele está no solo, o ramo, ele cria raízes ali, nasce raízes ali. Quando ele tira, ele agora vai ter que buscar lá da videira esses nutrientes, porque eles não estão em contato direto com o solo. Veja que riqueza do texto bíblico. Neste caso, irmãos, Deus tira do solo, Deus corta do solo, Deus arranca do solo para elevar o ramo, dando a ele mais uma chance de produzir fruto. É Deus em sua longanimidade na tentativa de vê-lo dar fruto. Essa ideia de cortar não é literal,
E nós podemos ver isso também no versículo 4. Olha o que diz o versículo 3 e 4 de João 15. Olha o que diz. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Deus está dizendo, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Eu não vou cortar, não. A ideia não é cortar de arrancar fora, mas é de levantar. E ele continua dizendo, no versículo 5 e 6, põe o 6, por favor. Versículo 6, quem não permanece em mim é jogado fora. Não é Deus que corta, mas somos nós que não permanecemos nele. Perceba que Jesus diz que se estivermos unidos a Ele, Ele também estará unido a nós. Deus está sempre, irmãos, em sua longanimidade, esperando ver o fruto em nós. Esperando ver se há fruto em você. O segundo tipo de cristão, e eu já estou chegando ao final, irmãos, são cristãos que dão frutos. Cristãos que dão o fruto na realidade. E esses cristãos são podados. Cristãos que dão fruto e são podados. Cristãos que dão fruto e são podados. Olha, o segundo grupo de pessoas a quem Jesus se refere no texto são os que dão fruto. O versículo 2 diz, e todo o que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. São cristãos que dão fruto. A este Jesus diz que Deus poda para que produzam mais o fruto. Olha, acontece, irmãos, que a poda é um processo doloroso. Com certeza você sabe o que é isso, porque você já foi podado. A poda dói. Mas ela tem uma finalidade. É para que você produza ainda mais o fruto. É para sermos aperfeiçoados. Muitas vezes Deus nos dá prova para que o fruto do Espírito se aperfeiçoe. Quem aqui já não percebeu que Deus estava aperfeiçoando em você a paciência, a longanimidade, através dos problemas? Você diz, Deus me dá paciência, e Ele te dá mais problema para você se aperfeiçoar na longanimidade. Isso é poda. Através das lutas, Deus aperfeiçoa em você a mansidão. Você chega em casa, está uma briga danada. E Deus aperfeiçoa através dos problemas a mansidão. O domínio próprio. Deus te ensina a amar através dos problemas. Sabe o que é isso? É o processo de poda. Você dá fruto, Deus te poda para você produzir mais. Para você ser mais longânimo, mais manso. Para você ter mais domínio próprio. Para você crescer mais. Isso tudo é o processo de poda, irmãos. Isso dói. É difícil, mas nos faz produzir mais e mais o fruto do Espírito Santo. Olha, se você está sendo podado, fique feliz. Sabe por quê? Porque Deus só poda quem dá fruto. Se você está sendo podado é porque tem fruto. É um bom sinal. É sinal de que você está ligado na videira e está produzindo fruto. E por último, irmãos, há um terceiro grupo de cristãos aqui no texto. Um outro tipo de ramo. Os cristãos que querem ser independentes. Por fim, Jesus fala daqueles que não permanecem nele, no versículo 4. Versículo 4.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pode produzir fruto se não estiver na videira? Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus diz: permaneçam em mim. Sabe por que ele diz permaneçam em mim? Porque há pessoas que querem ser independentes. Porque se assim não fosse, não haveria necessidade dele dizer: olha, fica aí, permanece aí, não sai, não vai para longe, fica conectado comigo. Jesus fala daqueles que não permanecem com ele, daqueles que de fato não querem estar unidos com Cristo. A esses sim, esses que não querem, esses que querem ser independentes, esses sim morrem. O texto diz que eles secam e morrem. Veja o que diz o versículo 5, versículo 6, na realidade. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Seca. Morre. São aqueles que querem ser independentes, querem servir a Cristo, irmãos, sem ser servo de Cristo. Querem servir e governar a sua vida de forma independente. A este Jesus está dizendo que esses ramos secarão e morrerão. Independência de Deus é morte. O texto diz que quem não permanece nele seca. Olha, você conhece pessoas assim? Pessoas secas espiritualmente, mortas espiritualmente. Pessoas que se afastaram tanto de Deus, que não permaneceram em Cristo e que secaram. Não há como ter vida longe de Jesus. Quantas pessoas não vivem assim, irmãos, secas e mortas espiritualmente, porque não querem estar ligados a Jesus, não querem permanecer com Jesus. Ontem eu encontrei uma pessoa assim. Nós estávamos em algum lugar e essa pessoa veio até mim e disse assim: você poderia pagar para mim um lanche? E eu disse: claro, sente aí, vamos comer. Como ele pediu comida, né? E ele começou a conversar comigo, eu percebi que ele tinha bebido alguma coisa, mas ele não estava completamente fora de si. Ele tinha bebido um pouco, mas estava consciente. Aí eu disse: você bebeu alguma coisa? Ele disse: sim. Você me paga uma bebida? Eu digo: bebida não, mas lanche sim. E nós conversamos ali um tempo. Eu pude perceber o quanto aquela pessoa estava seca espiritualmente. E ela começou a contar um pouco da vida dela, dos demônios que atormentam a vida dela. E eu disse para ele, eu disse para essa pessoa disse assim: você é engenheiro? Eu disse: não. Arquiteto? Eu disse: não. Ele foi dizendo um monte de coisa. Eu disse: quer saber o que eu sou? Ele disse: diga. Eu disse: eu sou cristão. Aí ele disse: mas cristão todo mundo é. Eu disse: eu sou pastor. Aí ele começou a contar a vida dele e dos demônios que atormentavam ele. E disse: olha, só tem uma pessoa que pode te libertar disso aí tudo que você está falando: Jesus Cristo. Aí ele disse: mas eu já procurei ser liberto
em lugar tal, lugar tal, lugar tal, e começou a dizer um monte de lugar, irmãos, que eu não vou citar aqui. Eu disse, nenhum desses lugares que você foi, você vai encontrar libertação. Essa pessoa não te liberta, essa outra não te liberta, essa outra não te liberta. Ah, mas eu já fiz um trabalho para ser liberto assim, 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 isso aí não te liberta, isso te aprisiona. Em algum momento ele disse assim, eu não creio nisso não. Eu disse, você não crê não? Eu disse, não. Então me diga, você está liberto? Você fez o trabalho para ficar liberto, você está liberto? Ele chorou. Aí eu disse, só Jesus pode te libertar. E eu disse, olha, eu vim aqui, não sei nem porque eu vim. E você passou aqui e pediu um lanche. Parece coincidência, mas não foi. Jesus marcou um encontro com você. Jesus fez você passar aqui, me trouxe aqui, fez você pedir um lanche, fez a gente ter essa conversa, porque Jesus quer ter um encontro com você. Ele disse, eu nunca vou ser liberto. Me disseram que eu nunca vou ser liberto. Eu disse, isso é mentira do inimigo. Mentira de Satanás. Jesus pode libertar você. E eu disse, olha, vá para casa, que ele estava indo para casa. Eu disse, amanhã, 7 horas da noite, aqui na igreja Batista de Bimirim, eu vou estar lhe esperando na porta para lhe dar um abraço. Ele disse, você vai estar lá de paletó e gravata, vai me abraçar, fedendo, sujo. Eu estou não sei quantos dias sem tomar banho. Vou para casa, vou dormir no chão. Não vou tomar banho, estou com a mesma roupa. Você vai me abraçar sujo? Eu disse, vou. Com o maior prazer. Ele disse, mas por que você vai fazer isso? O que é que você quer com uma pessoa que não serve para nada como eu? Aí eu disse, mas Jesus ama você. E eu confesso aos irmãos que hoje eu esperei ali, na porta. Mas ele não veio. São pessoas assim secas espiritualmente, porque longe de Jesus não tem vida. Quantas pessoas não vivem assim, mortas? Podem até serem cristãos nominais. Você vai falar de Jesus para ela, ela diz, eu sou cristã, eu sou evangélica. Mas no fundo estão secas, mortas. Será que elas querem ser lançadas no fogo, assim como esse galho? Seco, que só presta para ser queimado. Quem aqui quer ser achado como um galho seco para ser lançado no fogo? É por isso que nós precisamos estar unidos com Cristo. Talvez haja aqui alguém que se sinta assim, como um galho seco, como um galho morto. Talvez você tenha se distanciado do Senhor, ou percebeu hoje que não está ligado à videira, que está distante. Talvez você percebeu que precisa estar verdadeiramente unido com Cristo, que você não tem produzido o fruto do Espírito e evidenciado que está ligado à videira. Volte para Jesus e entregue sua vida para Ele. Se conecte verdadeiramente com a videira. Faça isso e você dará muito fruto. Só existe vida de verdade na dependência de Deus. Nunca esqueça que a independência espiritual é igual à morte espiritual. Não é independência ou morte. Nesse caso, independência é morte. Não tem como servir a Cristo sem se colocar como servo, querendo ser independente. Amém?